Agora vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, senhoras e senhores, todo mundo prestando bastante atenção, porque vem mais uma talk sensacional. Já viu a dica ali, ó? Backstage, mais um aí, mais uma vez aparecendo aqui nessa semana sensacional do Platform Engineer Summit 2023. Então, agora, maior honra, mano, porque eu já aprendi muito com ele, já compartilha conteúdo há bastante tempo, mano. É um cara muito ativo na comunidade e também sempre está aí, ó, tentando ver o que está acontecendo para trazer muita informação pra gente. Então, senhoras e senhores, com muito prazer, com muito orgulho, eu tenho aqui no palco da Linux Chips quem? O sensacional Perilen. Que fazendo barulho todo mundo? Então tá, gente. Olá, mundo, novamente. Vamos começar essa talk aí. Eu quero dizer para o Jefferson ali que o vídeo introdutório é sensacional. Parece que eu estou no show do Manowar, assim, tá bem bacana ali. Então, vamos seguindo aqui com a talk aqui. Vamos falar sobre Developer Effectiveness, né? Como é que a gente pode melhorar a nossa eficácia ou eficiência, nunca se sabe, mas são temas ali que a gente pode abordar durante o nosso dia a dia com pessoas de plataforma, como SREs, como DevOps Engineer e tudo mais, assim. Então, vamos lá. Mas antes, fazer um ruame aqui. Meu nome é Perilenk, meu nome é maior, mais comprido, tem mais nomes envolvidos, mas Perilenk eu reduzo para caber nas redes sociais, mas podem me chamar de Peri mesmo, então, ou Perry, porque gringos, pessoas que falam inglês não conseguem falar meu nome, então o meu nome, a pronúncia correta, então, tipo, eu atendo pelos dois nomes, Peri ou Perry, vocês podem me procurar, não tem problema. Sou Lead Platform Engineer na Toffords, trabalho na mesma empresa que a Alice, então a gente... por isso que essas talks vão se complementar um pouco. Estou me especializando em Go, então, tipo, porque eu estou nesse shift de uma migração da área de infraestrutura para uma área também nesse meio termo entre infra e desenvolvimento, né? Então, tipo, por isso que eu estou me especializando em Go, porque eu gosto muito de Go, então, tipo, é uma linguagem que eu acho muito bacana. Eu sou um ardoroso fã de stoner rock, eu gosto muito de bandas de stoner rock, eu acho que antigamente eu era bem headbanger, hoje eu gosto mais de um stoner rock, um prog rock, ou se for metal, um metal mais diferentão, assim, acho que, sei lá, tô ficando velho, tô mudando um pouco as coisas. Sou pai de pet, eu tenho a Aurora, que é a minha cadela, e minha filha, né, no caso. Eu fiquei muito feliz que o Fidelis também tem uma Dachshund, também conhecida como Salsicha, então, tipo, também tem uma Dachshund, adoro essa raça. E sou fascinado por computação, né? Eu aprendi a gostar de computação. Confesso que no início da minha carreira ali eu não era o mais... Eu fui chegando e fui aprendendo a gostar. Então, tipo, são coisas ali que eu quando comecei a me aprofundar, eu comecei a gostar mais. Assim. Se vocês perceberem, eu estou olhando para o meu monitor, então, às vezes eu olho para a câmera, às vezes eu olho para o monitor, então, tipo, não achem estranhos. O aviso eu já dei lá no início, então essa talk, novamente, né? Essa talk, ela vai ser basicamente um complemento e também podem ter opiniões um pouco divergentes, entre Alice e Matheus, mas isso que é a graça da coisa. Então, mas são talks, essa talk vai ser basicamente vai ser um complemento das três ali, e eu acho que a grade foi muito bem escolhida porque um assunto complementa o outro, então, tipo, isso é bem bacana. Mas vamos lá, vamos na parte teórica da coisa, falar sobre o que é eficácia, no final das contas. Né? Pegando do dicionário, que é a definição mais básica, né, é o atributo qualidade do que é eficaz. Né? Quando produz o resultado esperado, quando tem segurança, quando tem validez, né? Então, são coisas ali que eu consigo... que você consegue entregar com valor, né? Então, tipo, você consegue entregar com qualidade, né?
E o pai da administração, Peter Drucker, né? É muito estranho você citar Peter Drucker numa apresentação de tecnologia, mas é bem interessante porque ele sempre fala desse contexto de eficiência e eficácia. Né? Então, a eficiência ela está ligada ao nível operacional, né? Você conseguir realizar as coisas com menos recurso possível, com menos tempo, com menos orçamento, pessoas, matéria-prima. Às vezes como é que eu posso dizer, utópico, mas acontece. E eficácia consiste em fazer as coisas certas. Então, geralmente, isso está relacionado ao nível gerencial. A eficácia é você atingiu um objetivo, não importa o caminho, e eficiência é no caminho mais curto, e como eu falei, com menos tipo de recursos. Mas então tá, gente. O que eu vou falar aqui pode ser o dia a dia de muita gente, pode ser basicamente o que todo mundo passou. Então, invariavelmente, você vai lidar com um ambiente desse tipo. E se você nunca trabalhou, está começando agora e tudo mais, você vai encontrar, desculpa te desapontar, mas não é um sonho colorido, não. Invariavelmente você tem muitas dores no caminho. Assim. Mas, então tá, vamos falar de baixa eficácia. Você começa o dia com aqueles alertas mil em produção, parece que a sua caixa de e-mail foi fludada sempre, né? Todo dia você tem 300 mil alertas que serviço X, serviço Y caiu. Então, tipo, isso se você tem alertas configurados, né? No final das contas. Mas você começa com vários alertas. Então, tipo, dependendo da sua plataforma de observabilidade, ou se você faz uma configuração lá para o seu e-mail, você tem 1000 alertas dentro de produção. Isso acontece muito, então você começa o dia, já começa com esse socaço na cara, assim, basicamente. E para ver o que está dando problema, você verifica em sistemas de logs. Você vai no CloudWatch da AWS, ou no Datadog, ou no Grafana, ou em qualquer outro lugar. Você tem N fontes para procurar e às vezes os logs não são escritos da melhor maneira, às vezes você fica tentando catar onde está o problema e as coisas não são claras, no final das contas. Você passa a manhã toda em qual a área de infra, whatever, todas as áreas. É o famoso War Room, né? Então, tipo, quando você faz War Room com uma certa frequência, algum problema você tem. Então, tipo, você tem que começar a buscar resolver esse sintoma ruim que você está tendo. Assim. E aí você descobre que os alertas eram falsos positivos. Ótimo, né? Maravilha. Segunda-feira, né, como o nosso amigo ali falou, seguimos, né? E aí você tem toda uma burocracia interna dentro da empresa, que você precisa de aprovação de A, B e C. Precisa de uma aprovação aqui da área de arquitetura, também da área de governança para fazer, do compliance, porque porque precisa ver a questão de segurança. Então você tem essa burocracia que impede um pouco. Não é nenhum problema você ter uma certa burocracia, mas o problema é que é demorado, é lento, é uma coisa bem complicada, é uma coisa muito da empresa, no final das contas. Você tem várias reuniões durante o dia, então você não consegue trabalhar, você passa em reunião para definir alguma coisa, reunião para marcar uma outra reunião, você tem realmente aquele ponto de várias reuniões que poderia ser um e-mail, enfim, é o teu dia. Você passa o dia inteiro em reunião, você não consegue trabalhar. Às vezes reuniões maçantes de 2, 3 horas que não levam a lugar nenhum, assim. Eu sou um extremo hater de reunião, assim, de muitas reuniões durante o dia, porque eu acho extremamente antiprodutivo. Assim. Então, tipo, basicamente, eu acho melhor você se concentrar no seu trabalho de fato. Assim. E aí vem, PR foi aprovado, code review e tal, foi mergeado, todos os testes quebram, nada funciona. Então, tipo, você tem a questão da equipe de qualidade, né, dos QAs, né, que
que ficam afastados, você não se comunica, vem aquela questão de silos, né, novamente, né? Então, tipo, você tem a equipe de qualidade fica num lugar, a equipe de desenvolvimento no outro, a equipe de infra, geralmente, ou no porão ou no sótão. Então, você tem todas essas coisas ali que impedem, e você não consegue trocar palavras rápidas, você tem muros, né? Que é aquela coisa, desde de Velocity lá de 2009, de apresentação, 10 deploys por dia e tudo mais, assim, que acontece. Então, tipo, são coisas ali que acontecem geralmente em algumas empresas. Aí tem aquela questão de dependências, isso talvez em equipes maiores, tá? De você depende de um serviço ou uma API de um outro time que você não encontra documentação, você não tem nada, você não sabe como funciona, você tem que fazer no modo tato, né? Que você vai vendo onde é que está. Vou citar um caso, não vou citar a empresa, obviamente, que eu trabalhei, que ela tinha um framework, de um framework interno lá, que era baseado em struts, que era uma bosta, assim, era uma desgraça. Assim. E aí, putz, a gente estava implementando tal, e deu um pau nesse framework, assim, que ninguém sabia como resolver. Aí a gente ligou para o time de suporte ao desenvolvimento. E aí, e a gente perguntou para a pessoa que dava manutenção, putz, eu tô com esse erro aqui, como é que funciona, tal, como é que eu posso... Aí a pessoa simplesmente chega e fala, debuga aí. Então, tipo, é isso. Então, você tem esse problema. Então, começando errado, porque eu não sou contra o conceito de reinventar a roda. Você pode reinventar a roda, mas reinvente a roda bonito. Reinvente a roda certa. Não faz. Strut já era uma desgraça em 2006. Aí pegaram e refizeram e fizeram. Enfim. Hoje a empresa não usa mais e tudo mais. Tudo vai para frente, ainda bem. Mas isso são problemas ali de reinvenção de roda que às vezes eu particularmente não curto muito. E qual vai ser o impacto disso na pessoa desenvolvedora? Essa talk é para pessoas engenheiros de plataforma, pessoas SREs, pessoas DevOps Engineers e tudo mais, para ver que o seu cliente final é a pessoa desenvolvedora, tá, gente? Então, tipo, não é o seu cliente final, mas é um dos stakeholders do teu trabalho, tá? Então, basicamente, você tem que se preocupar com isso. Não como é que eu posso dizer assim? O teu trabalho impacta o trabalho de outra pessoa. Então, o que essa pessoa desenvolvedora tem aqui, né? Ela tem foco em atividades que não trazem valor nenhum, porque na minha concepção, assim, e no meu tempo de experiência, né, de vida profissional, a pessoa desenvolvedora ela tem um foco bem objetivo, implementar feature. Então, tipo, ela precisa implementar feature, ela precisa implementar uma determinada tarefa. Se ela começar a ter que se preocupar com infraestrutura, com não sei o que, se o pipeline está rodando certo, não se o teste quebrou durante o pipeline, tudo mais. Não. Se o pipeline está rodando certo, ou se, não subiu o pod, não sei, se a pessoa desenvolvedora começar a se preocupar, ela vai se perder do foco dela. Ela vai fazer um quase desvio de função, mas vai se perder. Então, tipo, isso é bem importante. Temos esse limite, tá? Então, tipo, o foco em atividades tem que focar naquilo que você tem que fazer mesmo. Tempo perdido em reuniões, então, tipo, aquela coisa, então, tipo, você tem 3 horas de uma sprint num planning que, assim, se poderia se resolver em 30 minutos e tudo mais, assim, então, tipo, você vai perder tempo, então, ninguém gosta de fazer hora extra, então, basicamente, você tem que maximizar e otimizar. Então, a pessoa vai ficar desmotivada. A pessoa desenvolvedora vai ficar desmotivada, a qualidade da entrega vai ser ruim. Então, tipo, não vai ter qualidade, vai quebrar, vai dar bug na cara do cliente. Então, tipo, é aquela coisa de... E você vai perder a pessoa, no final das contas. A pessoa vai pedir para sair, vai para uma outra empresa que talvez tenha a mesma coisa e tudo mais. Então, tipo, você tem que se
preocupar com isso. E pessoas motivadas são os melhores trabalhadores e conseguem entregar de uma maneira correta. Carga cognitiva, você precisa fazer 300 mil coisas, você precisa aprender 500 coisas, é que nem quando a Alice citou lá, putz, a pessoa desenvolvedora front-end tem que aprender Kubernetes. Não é o foco, gente, não é o foco, não é, não. Você tem que tirar a carga cognitiva da pessoa. Então, tipo, você tem que chegar você tem que deixar a pessoa fazer aquilo que ela sabe fazer, aquilo que ela gosta de fazer e quer fazer. Então, não coloque mais carga na equipe de desenvolvimento, que obviamente vai dar ruim, vai dar muito ruim. E aí, depois da mini choradeira, porque depois da palestra do Matheus, não existe mais lágrimas, né, no final das contas. Vamos falar de uma coisa que eu gosto, eu falo que é o Vale da Utopia, né, para quem é aqui de Santa Catarina, mas é um sonho, é um objetivo. Então, tipo, ter aquele dia, o dia do ambiente altamente eficaz, né, ou eficiente, não sei. Mas, enfim, autoeficaz. Você verifica as suas tarefas, então, tipo, no board, participa de uma reunião, putz, aquela reunião rápida que, pô, eu tô com dúvida nesse cara aqui, putz, aí a pessoa PO vai lá, tira teu bloco e tudo mais, e esclarece o que tem que ser feito. Então, tipo, isso é ótimo. Então, você tem uma reunião produtiva de fato. E que com tempo curto e tudo mais, e você consegue maximizar o seu tempo. Esse daqui, eu acho que é um dos mais utópicos, mas você observa que o ambiente de desenvolvimento foi atualizado de acordo. Assim. Então, tipo, com o ambiente de desenvolvimento atualizado sendo um espelho de produção, e o seu pipeline está verde. Assim. Então, tipo, você consegue replicar erros, você consegue mostrar, você consegue ter uma assertividade no troubleshooting. Então, tipo, que você tem os seus ambientes parecidos, né? O máximo de igualdade. Então, tipo, isso é ótimo. Trabalhar assim é muito bom. Você faz no código mais recente, faz a operação, faz a validação, faz uma validação rápida no ambiente local através dos testes unitários. Você não precisa subir. Você roda os testes passaram, os testes são bem feitos. Né? Então, é importante você criar com testes como é que eu posso dizer? É importante você criar com testes e que testes que tenham um valor certo, porque todo teste tem um preço, né? Então, tipo, não adianta você encher de testes lá e testes que não testam absolutamente nada, que é a mesma coisa que não ter. Então, você tem que ter uma validação ok, isso é um teste de contrato, isso é um teste de integração. Então, tipo, naquela cacetada de testes que existe, na pirâmide toda que existe de testes. Então, tipo, isso é bem interessante e vale também para pessoas, engenheiros de plataforma, infraestrutura, cloud e tudo mais. Teste o seu trabalho. Então, tipo, se eu crio código em Terraform, usa um Terratest, usa um validation, mas garanta o seu trabalho. Isso é muito importante. Assim. Aí, putz, é aquele ponto B, né? Você depende de recursos de outros times. Isso é normalérrimo. Putz, um serviço depende, o serviço de pagamento depende do outro serviço de outra coisa, e isso, putz, é normal, acontece nas melhores famílias, então, tipo, e tem que acontecer no final das contas, mas você consegue encontrar tudo isso no portal de desenvolvimento, que pode não ser um portal de desenvolvimento, pode ser uma wiki, que tenha documentação, pode ser o README do repositório, seja no GitHub, Bitbucket ou GitLab, mas você consegue ter e você consegue falar com a outra equipe rapidamente. Ah, putz, fulano, eu tô com um problema assim, tu já teve e tal, e aí, de repente, fazer uma call, um pair programming, alguma coisa assim, para resolver esse problema. Então, isso também é uma outra forma de trabalhar que dá uma certa tranquilidade. Você consegue esse é o mais raro. Você consegue se concentrar nas suas tarefas por algumas horas sem interrupções, né? Então, tipo, você consegue fazer o seu trabalho, né? Então, tipo, você não tem gente enchendo seu saco, ou
sei lá, você consegue trabalhar, você consegue codar, você consegue mostrar. Então, tipo, são também uma coisa utópica, às vezes, mas é bem importante. Você consegue fazer pausa, você bebe café, faz um carinho no seu pet. Antigamente, as pessoas desciam e fumavam. Hoje, o fumar é fazer carinho no pet. Então, tipo, você consegue ter qualidade de vida. Então, tipo, são coisas ali que, falando num conceito de home office, né? Mas até num conceito de in loco, vamos dizer assim, você consegue parar, putz, se a empresa tem um café lá, pô, consigo tomar um café, consigo arejar a cabeça, então, tipo, isso é bem importante. E aí, come todo o seu código, passa por verificações automatizadas, putz, você consegue atualizar os ambientes, putz, você consegue validar nos ambientes, né? Putz, conseguir validar em desenvolvimento, conseguir validar em stage, para fazer o deploy em produção, você pode fazer, tem N maneiras, né? Você tem Blue-Green Deployment, você tem Canary Release, depende da forma que você quer fazer, Holy Update, essas coisas, mas você consegue fazer. Então, tipo, muito importante. E, putz, o deploy em produção precisa... É muito importante que o deploy em produção seja algo que tenha que ter um check ali para, putz, validou nos ambientes, nos seus, sei lá quantos ambientes que você tem um check para validar em produção antes de... para entregar com uma maneira mais rápida. É aquela questão de lead time. E o impacto disso na eficiência ou eficácia da pessoa desenvolvedora, né? É aquela coisa que eu falei de foco. A pessoa vai se focar no desenvolvimento da feature, vai focar naquilo que ela tem que fazer, ou no desenvolvimento da tela, ou whatever, né? Então, tipo, você vai conseguir trazer valor. Porque se eu sou contratado para ser programador back-end Java Spring Boot, eu estou programando em Java com Spring Boot e eu estou conseguindo entregar as minhas features. Então, tipo, ótimo. Você tem aquela questão, se você consegue entregar teu software rápido, você consegue fazer alterações, você consegue ver, você tem um tempo de resposta muito rápido, então, tipo, isso é ótimo. Você consegue já validar, você tem logs claros, você tem informações, você consegue pegar informações. Então, isso é um impacto gigante e melhora muito o dia a dia. Você consegue informações de maneira mais rápida, não é aquela questão da documentação. Documentação é um problema sério. Muitas de nós a gente não consegue. Documentação é um saco de fazer, sendo bem sincero. É um saco de fazer. Você parar, escrever e tudo. Eu assumo, é um saco de fazer, mas é um mal necessário que você precisa mostrar. E isso é uma garantia do seu trabalho. Então, tipo, você não vai ter problemas de pessoas te ligando, ou pessoas te mandando 312 mil mensagens no Slack, ou sempre aquele espírito de porco que manda um channel no Slack lá e atrapalha todo mundo. Então, tipo, você consegue se resguardar, vamos dizer assim. E você consegue ter motivação. Você consegue ter motivação para trabalhar. Você consegue entregar. Você não tem uma carga cognitiva alta. Você está focado naquilo que você tem que fazer. Então, tipo, você não se preocupa com ferramenta A, B ou C que não está no teu escopo. Então, tipo, você consegue trabalhar. Assim. E você tem uma visibilidade total do processo de entrega. Você sabe quando começa aqui, começa no ponto A, termina no ponto B, e você consegue ver por board ou no teu próprio pipeline CI e tudo mais, assim, CI/CD, você consegue ver as coisas acontecerem. Tá? Então, tipo, é uma coisa ali que é gratificante. Assim. Ciclo de feedbacks. Uma parte muito importante do nosso trabalho. Não o feedback one-on-one, né? Mas o feedback do que tu está fazendo da tua implementação, que a tua implementação deu certo. Os loops de feedback são bem importantes, tá, gente? Então, tipo, se a gente tem uma validação de uma alteração de se o código local funcionou, né? Se a tua alteração funcionou localmente. Às vezes, em ambientes pouco eficazes, você tem 2 minutos e, às vezes, em ambientes altamente eficazes, você tem de 5 a 15 minutos. Isso, eu tirei essas informações de um artigo do Martin Fowler, do artigo do site do Martin Fowler,
que trabalha também na Tofrex, e isso é basicamente olhar, são métricas de alguns dos nossos projetos que a gente trabalhou. Às vezes, para encontrar a causa raiz do problema, você leva de 4 a 7 dias e é aquela coisa maçante, você não consegue, você começa a se cobrar e começa aquela coisa de pouca motivação mesmo, né? No ambiente altamente eficaz, você consegue encontrar em um dia. Assim, você tem informações, você consegue fazer um troubleshooting legal, você consegue achar aonde que está o problema. Né? Então, tipo, isso é muito importante. Validar a integração de componentes, né? Aquela questão de outras equipes ou outros serviços. Às vezes, em ambientes pouco eficazes, você tem de 3 a 14 dias, e no ambiente altamente eficaz, você vê documentação, você tem uma série de informações que você consegue fazer isso de uma maneira rápida. Por 2 horas, você está conseguindo fazer uma integração do teu serviço com outros serviços. Isso é ótimo. Validar essa mudança atende os requisitos não funcionais. Às vezes, baixa 3 meses. 3 meses para descobrir que o servidor que eu provisionei não segura nada. Então, tipo, e tomando 503 na cabeça. Então, tipo, acontece, tá, gente? Então, tipo, mas aí no ambiente altamente eficaz, você tem de 1 a 7 dias, você consegue descobrir, você consegue ter métrica e tudo mais. O onboarding de novas pessoas, tá? O onboarding de novas pessoas é muito importante. Você tem questões de... Você recebe uma pessoa nova dentro do teu time. Assim. E aí, você não tem documentação nem nada, você não tem padronização de ambiente local, que isso me irrita. Então, tipo, você não... putz, o que vocês usam, tal? A gente usa Docker. Não sei o quê. Mas, tipo... putz, a versão da biblioteca a gente não sabe. Então, tipo, padronização de ambientes. Tem empresas que resolveram isso de uma maneira muito simples, que é um shell script que instala tudo. Então, tipo, pronto, resolvido. Então, tipo, ou, sei lá, você consegue ter esse bootstrap, essa coisa muito mais fácil, assim. E não tem documentação, a pessoa tem que pegar as coisas novamente no método do tato, né? Não é uma coisa legal, realmente, assim. Então, você leva 2 a 3 meses para a pessoa começar a entregar. Assim. Então, tipo, é complicado. Assim. E, às vezes, no ambiente altamente eficaz, com 4 semanas, você já começa ali, tendo documentação, tendo tudo mais. É uma coisa ali que dá para fazer e a pessoa já começa a entregar. Assim. Resposta de uma consulta interna, né? Você falar com outra equipe, às vezes 1, 2 semanas, porque você tem que abrir o chamado, aí o chamado fica numa fila, aí fica naquela coisa e tudo mais. Então, tipo, é aquela burocracia insuportável. Então, tipo, não que a burocracia não seja necessária, mas tem limites, né? Nada muito extremo, tá? E no ambiente altamente eficaz, 30 minutos. Você, pinga a pessoa lá no Slack direto, então, tipo, você consegue fazer uma call, então, tipo, naquela questão da altamente eficaz. Deploy do novo serviço em produção, de 2 a 4 meses, no qual Matheus Prado fala, e eu repito isso, que é o parto de ego. Então, tipo, você leva uma eternidade para fazer um deploy de um serviço, da tua aplicação, assim. Então, você consegue ter... Rafael, eu te respondo lá no final, tá? Eu já te respondo. Assim. Você leva um tempo absurdo para você chegar para deployar o teu serviço e dar problema, e dar pau em pipeline, e o teu ambiente não está pronto e tudo mais, assim. Então, tipo, leva esse tempo todo, e às vezes você consegue implementar toda a parte do deploy, passando pelos ambientes, as validações em 3 dias. Então, tipo, você consegue entregar muito rápido, ou você consegue fazer N deploys por dia, que hoje é métrica de empresa, que uma fica falando da outra, que eu consigo entregar mais rápido, e o cacete, e tudo mais assim. E validar essa mudança agrega valor ao cliente. No ambiente de baixa eficácia, você tem lá 6 meses ou nunca. Que é a coisa que, assim, que eu mais detesto, que é aquela questão de que você despende despende teu tempo, despende
tua inteligência para isso e você não entrega valor nenhum para cliente. Assim. Ou não entrega valor nenhum. Putz, a mudança que eu fiz, criei um CLI que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e, tipo, não serve para nada. Então, tipo, isso é triste, isso é muito triste e você nunca consegue mostrar o valor das tuas mudanças. E também ali no ambiente altamente eficaz, você consegue comprovar ali de 1 a 4 semanas ali, você consegue chegar, dependendo lá do escopo da alteração, mas você consegue mostrar, putz, sabe aquela mudança que eu fiz ali de ordenar, por ordem alfabética? Você ganhou tempo no carregamento da página, alguma coisa assim. Então, tipo, são coisas ali que são importantes. Então, tipo, demonstrar o valor da tua entrega, eu acho que é uma das coisas mais gratificantes que você tem no seu dia a dia. Então, se a gente perceber, eu tenho o pointer aqui. Isso. Então, se você perceber nas repetições do ciclo de feedbacks, né, você consegue ter um baixo nível, quer dizer, um baixo tempo na entrega, quando você é um ambiente altamente eficaz. Você seguir isso tudo 100%, desculpa, não existe. Mas se você chegar ali fazendo em baby steps, em etapas, você consegue chegar em alguns pontos ali que você consegue ter uma entrega. Putz, meu deploy ainda é um pouco problemático, mas o tempo de resposta ali, mas eu consigo fazer nos ambientes, eu consigo ter um tempo de resposta. Então, tipo, isso é bem importante. E num ambiente baixo, acho que se você vê, o deploy sempre é aquele tempo que vai levar mais. Assim. Então, tipo, isso é bem importante ali analisar e ver que ciclos de feedback são importantes. Se você desenvolve, é importante você dar resposta rápida para a pessoa desenvolvedora. Assim. Então, tipo, é bem importante isso daí. Eu acho que eu já falei bem importante umas 312 vezes, mas enfim. Você consegue tomar uma atitude mais rápida. Tá? Então, fica a minha dica. Assim. A eficácia das organizações, aí que vem governança. Eu vou indo rápido porque eu tenho mais 13 minutos. Assim. Aí que vem o ponto de liderança, aí que vem um ponto da governança em si. Então, a liderança ela tem um papel chave nisso tudo. Sejam tech leads, sejam managers, seja CTOs e coisas assim do gênero. Então, tipo, a pessoa, no incremento de ciclos de feedback, a coisa tem que vir lá de cima. Se não vir lá de cima, se a gerência não comprar, isso é um problema. Então, tipo, fica mais difícil, vamos dizer assim, mudando um pouco as palavras. Assim. Você não... se alguém... Não sei se alguém aqui é CTO, se é CIO, ou C-Level, ou Manager, ou tudo mais. Isso é bem importante você ter esse papel ali na questão de ciclos de feedbacks. Remover atritos entre as equipes de desenvolvimento. O seu trabalho como gestor é basicamente você ver conflito, é a resolução de conflitos, assim, é quase como Márcia Goldschmidt aí, então, tipo, Márcia, agora eu entreguei a minha idade violentamente, mas enfim, você tem que remover os atritos, você tem que ser a pessoa conciliadora, então, tipo, basicamente, putz, se tem alguma coisa, se você tem alguma coisa, se você tem atritos entre equipes, você tem que parar, sentar com todo mundo e ver o que está acontecendo. Então, tipo, porque atrito em equipes de desenvolvimento sempre acontece, somos humanos. Mas a partir do momento que você une mais de uma pessoa, você vai ter atrito, querendo ou não. Então, tipo, é bem importante você ter essa iniciativa. A tomada de decisões através de dados. Eu já fui manager. Quando alguma pessoa queria mostrar alguma coisa ou queria implementar uma ferramenta nova, eu falava, cara, não tem problema nenhum, faz uma POC, entrega dados. Então, tipo, simples. Não tem maiores mistérios. Eu quero fazer uma POC do backstage. Ok? Faça a POC, pegue dados e apresente. Simples. Então, tipo, simples. Né? Tá? Entre muitas aspas, mas você tem que ter você tem que tomar uma decisão através de dados. É aquela questão de data-driven, que os startupeiros deram um tom mais blasé para as coisas, mas você tem que ser direcionado a dados invariavelmente, porque aí você consegue ter uma tomada de decisão. Não tem... o vento agora está no noroeste, vamos para lá. Não. Invariavelmente,
com TI isso não funciona, tá, gente? Então, basicamente, usem dados para tomar decisões. Cultura aberta de feedbacks, isso é importante, e sem matar o mensageiro. Então, tipo, fulano foi lá e destruiu o ambiente de produção, né? Quem nunca já fez isso, né? Já destruiu ambientes de produção. Você, como pessoa gestora, você tem que sentar com a pessoa e falar, putz, presta atenção no que você está fazendo, faz com calma, ou implementar validações e tudo mais, assim, mas você tem que ter você tem que ter uma cultura aberta de feedbacks, assim, tanto a pessoa gestora com as pessoas do time, quanto as pessoas do time com a pessoa gestora. A pessoa tem que ter peito e falar, pô, não estou gostando por causa disso. Porque se você tem um feedback negativo, você tem um motivo. Então, tipo, é uma coisa assim que você tem que ser extremamente transparente, tá, gente? Não mal educado, mas transparente. Minha cadela resolveu participar também da top. Minha esposa chegou da faculdade, ela fica toda animada. Mas voltando aqui, tá, gente? O gerenciamento de débito técnico também é uma coisa muito importante, tá? Todo mundo tem débito técnico. Então, tipo, invariavelmente, você tem que gerenciar isso. Você tem que prover recursos para a pessoa aprender. Então, você tem que dar tempo ao tempo. Então, mostrem, reconheçam que vocês têm dívidas técnicas e peçam ajuda. Pedir ajuda. Então, tipo, pedir ajuda é uma coisa muito boa e que vai te ajudar muito. Pedir ajuda te ajuda. Então, nessa redundância toda. Padronização e documentação, tá? Respondendo o Rafael, que mandou aqui no chat, essa documentação pode ter... Putz, o que usamos? Usamos Docker, usamos Node na versão X, usamos tais e tais documentações com tal versão, seguimos essas boas práticas e tudo mais. Você pode ter uma doc com as boas práticas dentro do teu time e o que é utilizado. Então, tipo, se você quer promover alguma alteração, marca uma reunião, faz alguma coisa, ou mostra uma POC e tudo mais. Então, tipo, você consegue fazer isso. E a governança é prioridade. Então, TI é prioridade. Então, passou o tempo que a gente era visto como centro de custo. Passou o tempo que a gente era visto como centro de custo. A gente é estratégico. TI é estratégia. É zona estratégica. Então, tipo, é bem importante bem importante ter esse foco em governança. Legal que eu botei até as animações e eu esqueci, tá? Mas enfim. Aí o papel crítico da governança, tá? É você ter objetivos claros para onde que você quer ir. Eu quero ir do ponto A até o ponto B e eu quero seguir esse caminho. Vai mudar? Muda, mas objetivos claros, gente. Então, tipo, sejam transparentes. Então, tipo, pessoas que têm empresa. Então, tipo, transparência é tudo. Assim. Especificar as formas de comunicação em equipe. É Slack, é Google Chat, é IRC, é ICQ, sei lá, qualquer coisa, mas especifica. Putz, vamos ter canais, cada time vai ter um canal, vai ter pode pingar a pessoa a hora que quiser, se a pessoa vai sair, ela só avisa que vai dar uma saída. Então, tipo, é só ter essa... calendário, você bloquear o calendário se você vai ter que ir ao médico ou qualquer coisa, ou se não pode, ou se você quer focar numa atividade e tal, mas ter essas formas de comunicação são muito definidas, são muito importantes. Incentivar a revisão em pares e também o desenvolvimento em par. Pair programming é muito legal. Pair programming ajuda muito. Algumas empresas acham que isso é desperdício, porque você vai ter duas pessoas numa mesma tarefa, mas não é desperdício. Você ter uma outra pessoa olhando o que você está fazendo é muito importante, porque você tem uma outra visão. Você tem uma visão que não é tão viciada quanto a sua. Então, é bem importante ter esse pair programming, é ótimo. Seja para qualquer área, seja a área de desenvolvimento, seja a área de infra, seja a área de dados, whatever. Pair programming é uma coisa que funciona muito bem. Porque se você está travado, a pessoa do pair, ela pode destravar. Então, tipo, bem importante. E revisão em pares. A pessoa implementou, outra pessoa vai revisar. Porque se a pessoa revisar aquilo que ela já fez, é a raposa cuidando do galinheiro.
Então, tipo, basicamente, trabalhar em pair, né, em pares, é uma coisa que muito eficiente e você consegue ter um resultado muito bom. Agregar as melhores práticas de engenharia de plataforma, rodar isso numa pipeline de CI/CD. Se eu estou rodando a criação da minha infraestrutura, não vou rodar na minha máquina local, eu vou rodar no pipeline e tudo mais. Você ter as melhores práticas de engenharia de plataforma. Então, tipo, é bem importante isso tudo. Putz, eu não quero usar o Backstage, mas eu posso usar o template do GitHub. Então, tipo, eu já criei um template de um serviço no GitHub e que já me ajuda a poupar um tempo ali para quando eu for criar um novo serviço, tudo mais. E automação de processo, gente. Se você fica fazendo a mesma atividade sempre, essa atividade é automatizável, vamos dizer assim, você poupa um tempo muito bom, assim. Por isso que pessoas profissionais que são lazy, né, preguiçosas, são as melhores profissionais, porque ela vai automatizar tudo. Então, tipo, automatizar tudo que dá para automatizar. Então, vai perder pouco tempo. Então, lembre-se sempre que a automação é muito importante. O Spotify é um caso. O Spotify ele já propagou o mal desse mundo, que é os squads. O mal não é os squads em si, deixando bem claro se tiver alguém do Spotify falando. O mal é a pessoa que lê um artigo e já acha que pode implementar e faz uma caca gigantesca. Então, tipo, no Spotify, equipes gigantescas, né? Você tem N equipes construindo serviços, ferramentas, e tudo em silo, ninguém se comunicava. Né? Então, tipo, faltava um lugar central para as informações, para as implementações. Então, tipo, você não tinha uma inovação, você não sabia o que a equipe B estava fazendo. Assim. Então, tipo, era um negócio muito muros, né, no final das contas. Né? Você não tinha transparência. No final das contas. E aí que vinha a roda da desgraça, que, putz, você tinha fragmentação, você tinha um discoverability, né, aquela parte de aprendizado muito ruim. Então, tipo, virava aquele ciclo sem fim de tristeza e de merda, no final das contas, tá? Então, tipo, é uma coisa ali que não é legal. Você fica nesse dia da marmota eterna. Assim. Então, como eu falei, aqui é um ciclo vicioso. Então, todo mundo tem incógnita, cada equipe toma uma decisão de algum jeito. Então, tipo, é aquela coisa muito doida que um faz de um jeito, outro faz de outro, não tem padronização nem mais. A perícia é muito metódico e a inovação não, mas você pode ser inovador tendo padronizações. Então, tipo, isso é uma coisa ali que a padronização não mata a inovação, ao meu ver. Elas caminham juntas. E aí, vamos falar dele. Eu tenho 2 minutos. Ô, Jefferson, se tu tá me ouvindo, eu posso fazer o demo do Backstage? Óbvio que pode, mano. Você tem mais, ó, mano, 20 minutos se quiser aí, tá ligado? Porque o próximo. Então tá. É que eu vou interromper a toque do Liminho, do DevOps, mas Não, enfim. então, mas o dela começa daqui 20 minutos. Porque tem os 15 minutos Então era tá. justamente caso se alguém atrasasse e tudo mais. Você pode ser essa Tá. pessoa agora que vai atrasar, por exemplo. Tá. Você trancou ela no banheiro. Ok, beleza. Já era, tá safe. Eu quero dormir, tá, não atrasa não, o aqui são quase 3. Olha só, até o Jefferson mutou, né? Porque, enfim. Mas vamos falar um pouco do Backstage, tá, gente? Eu vou ser repetitivo, peço desculpas, mas o pessoal do Boticário falou, foi muito legal o talk deles. A Alice falou também muito bem sobre o Backstage ali. A gente trabalha no mesmo time, então a gente lida muito com o Backstage durante o dia. Tá? Então, o Backstage é um projeto open source que foi criado pelo Spotify. Você pode criar templates, né, para a criação de serviços num lugar só, aquela questão de padronização, né? Tem plugin para um monte de coisa, se bobear até deve ter plugin para FinOps e Scamba 4, é muito bom para documentações, assim. Então, você consegue criar um template com uma documentação de um determinado serviço, isso é bem importante. Você auxilia e muito na experiência e na eficácia da pessoa desenvolvedora. Assim. Então, tipo, Jamba vence, enfim.
você tem você consegue ganhar valor, assim. Então, tipo, isso é bem importante com o Backstage. E vamos fazer uma demo. Eu fiz 335 testes, então, tipo, eu acho que não vai dar problema. A Aurora tá brincando com o brinquedo dela. Maravilha. Se vocês estiverem ouvindo o som de barulho de brinquedo, é a Aurora, assim, se o microfone estiver pegando. Mas vamos lá, vamos falar aqui um pouco do Backstage. Deixa eu ver se isso vai atualizar minha tela. Não atualizou minha tela. Eu vou ter que compartilhar este. Pronto, foi. Vocês estão vendo minha tela, gente? Se estiverem vendo, ótimo. Essa é a cara do Backstage, né? Então, tipo, o Backstage, ele tem um serviço SaaS que é o Hold, que é o Backstage como serviço, né? Então, tipo, o Hold, ele tem um preço, eu acho, meio salgado, assim. Então, o Backstage... E o Backstage, ele é uma questão... o Backstage, você consegue rodar ele em qualquer lugar. Eu quero rodar no EC2, eu quero rodar na minha máquina local e expor via ngrok. Você consegue. Então, tipo, quero rodar no cluster Kubernetes que eu tenho lá de teste, ali para fazer a ponta. Não, você consegue fazer, tem chart do Helm e tudo mais, assim. Então, o Backstage, ele é bem flexível para você rodar. Acho que só não deve rodar dentro de algum dispositivo IoT, mas de resto ele consegue fazer tudo. E a API dele é muito boa, apesar de ser feita em JavaScript. Mas vamos lá, tá, gente? Então, a gente tem esse ambiente aqui de apresentação, que a gente faz alguns demonstrativos para alguns clientes, né? E aí, aqui eu tenho vários templates. Eu tenho template de um serviço em C#, .NET, tem um serviço de um back-end em Nest.js, em React, de front-end, um template de Java, um template de Terraform para criar um cluster no AKS. Então, eu quero criar um cluster do AKS. Pá. E aí eu vou botar um nome que vai ser chamado esse componente. Eu vou chamar ele de teste PES. Eu estou um pouco criativo. A description, eu posso fazer... Não, eu vou botar uma descrição. Muito legal. Eu estou criativo pra cacete. Coloca o seu Alder, né? Eu vou colocar aqui o padrão que a gente usa. Tá. Eu não posso ter espaço. Assim, teste. Next. Não vou criar do AKS. Vou criar de um serviço. Não, vamos lá. Em homenagem ao Jorge, eu vou criar de Java. Então, teste, Java, uma description qualquer, Walner, Backstage, e aí ele tem N tipo de integrações, né? Então, tipo, você pode integrar com GitHub, Bitbucket, GitLab. Eu não sei se você tem o seu próprio Git interno, se ele faz isso, mas, enfim, provavelmente deve fazer. Ou você implementa. Você vai ter terminal. O Walner também, geralmente, é o nome da organização e tudo mais. E aí você coloca o nome do teu repositório que você quer no seu GitHub. Então, tipo, teste, Java, PES, muito criativo. Você vai ver o componente ID, a tua descrição, o Walner e a URL, né? Vai te dar a URL aqui certinho. E aí você vai criar. O Backstage aqui, pelo menos que a gente configurou para essa demo, tá? Eu não sei se está muito pequeno, mas enfim. Ele cria o metadata, ele já gera a imagem no ECR, já cria como é que eu posso dizer? Já cria o repositório eu esqueci o nome do ECR lá, do registro, no final das contas. É o avançado da noite, gente. Você tem, aí ele pega e faz o fetch do skeleton, né, que é o esqueleto da tua aplicação, ele já gera tudo isso. Ele publica no GitHub, já gera uma entrada no CircleCI, ou Jenkins, ou Travis, ou o serviço de CI que você usa, assim, e ele já cria o teu repositório. Então, bababá, tá aqui. Você já cria com o nomezinho aqui certinho e tal.
esse Redmi vai ser melhorado, tá? Mas ele já cria tudo certinho aqui, ó, já com K8S e tudo mais. Assim. Então, tipo, extremamente interessante para você criar. Voltando para cá, acho que ele já tem até o serviço. Deu um 404 aqui, então é melhor nem abrir. Vamos ali. E você consegue abrir o catálogo, que ele vai mostrar aqui para você. O Code Quality, você pode fazer uma integração com alguma ferramenta de Code Quality da vida, Sonar e tudo mais assim. Ele já tem uma integração com o teu CI, aqui deu status de falha, depois a gente vê o que está dando de problema, mas ele faz também. Tá? Então, tipo, ele já mostra isso para você. Quais os teus que falhou, quais os que funcionou. Os pull requests dentro da tua aplicação, ele puxa essa informação, você tem toda essa questão dos pull requests para você abrir os links. A API, se tem a API que é consumida pelo próprio serviço e tudo mais, isso é bem interessante. As dependências do projeto, que você consegue mostrar. Os docs, então, tipo, ele gera uma documentação bem bonitinha para você, ali é um getting started, como instalar e tudo mais, como buildar, então, tipo, já ajuda. Também tem a parte de Kubernetes, ali se ele está rodando um cluster e tudo mais, e os ADR. As ADRs aí eu preciso logar no GitHub, eu não quero tomar mais tempo. Mas Opa, eu descompartilhei. Deixa eu ver aqui, voltar para a apresentação. Voltamos na demo do Backstage. Então, tipo, gente, com o Backstage você consegue ter bastante coisa. Ele é um mundo de coisa para fazer, assim. Tanto que o pessoal do Boticário faz a integração dele com o Crossplane e é muito interessante ali. O Crossplane está na minha lista de possíveis ferramentas para fazer uma POC. Então, tipo, pensem muito na adoção do Backstage, tá? Essa é uma recomendação minha, no final das contas. Enfim, perguntas?